Bom dia a todos. Em nome do CIDEUS, é com muita satisfação que vos recebemos na Universidade de Évora e, desde já, agradecemos muito a vossa presença, apesar do São Pedro não estar a patrocinar a restauração por terras do Alentejo. Este evento é um dos dois que temos esta semana. É um evento que reúne, sobretudo, jovens investigadores sobre a restauração, de diferentes proveniências, e aproveito desde logo para agradecer aos seus dois jovens organizadores, o Daniel Saraiva, da Sorbonne, e o Gustavo Almeida, estudante de doutoramento do PIUD. O CIDEUS é um centro que até 2020 se debruça sobre as mudanças societais no Sul, e por Sul temos um entendimento muito lato. É um centro que tem na história a sua disciplina nuclear, mas tem uma fortíssima componente de património. Temos, de resto, uma cátedra Unesco em torno do património imaterial. Este centro tem dado uma grande prioridade na sua relação com a comunidade e com as camadas mais jovens. É importante renovar. As universidades portuguesas estão envelhecidas, contam-se pelos dedos os docentes abaixo dos 50 anos, o que é, de facto, de lamentar, e, por isso mesmo, há todo um empenho em patrocinar, em organizar, em promover eventos que abranjam camadas mais jovens. Este está especialmente vocacionado para isso mesmo e é, por isso, uma razão acrescida de satisfação. Espero que este dia seja, tanto quanto possível, muito agradável aqui por Évora, não obstante a chuva. Espero que tenham a oportunidade de conhecer um pouco melhor este edifício, que é muito interessante, com uma base do século XVI, mas com muita intervenção do século XVIII. Desde já saliento a importância de conhecerem as salas do claustro, porque todas elas têm cátedra e azulejos magníficos com diversos temas. Que seja, pois, um congresso muito frutífero e, sobretudo, muito renovador. Muito obrigada. Passo a palavra à professora Mafalda Soares. Bom dia outra vez, bem-vindos a Évora. Vou saltar a parte dos agradecimentos aos diferentes intervenientes que tornaram possível este evento. Dizer, em todo o caso, que este tipo de iniciativas dos estudantes e, em particular, dos estudantes de doutoramento são particularmente bem-vindas no CIDEUS. Nós, neste centro e nesta universidade, procuramos estimular eventos e uma atuação proativa, dinâmica, por parte dos estudantes. Portanto, foi com muito agrado que acolhemos a proposta do Gustavo Kelly, que é membro do CIDEUS, e na qualidade de doutorando do programa de doutoramento interuniversitário, para fazer, em colaboração com colegas doutorandos preocupados e a investirem nas suas teses sobre o mesmo tema da restauração, em fazer aqui um evento ligado às perspectivas historiográficas da restauração de 1640. O formato é o formato que nós achamos
mais interessante, que é a de reunir colegas e gente que está com a investigação nas mãos a meio ou a terminar os respectivos doutoramentos, e nesse sentido os convites aos palestrantes, como dizem, foram dirigidos a estudantes dessa área, enfim, de doutoramento, com uma única exceção, que é o caso da Joana Fraga, que é a única jovem, mas jovem, muito jovem, doutorada. Todos os demais estão em processo de elaboração ou conclusão do respectivo doutoramento. Eu queria fazer aqui alguns comentários relativamente à composição deste painel de palestrantes, de conferencistas, de intervenientes, que é alguns dados que me parecem particularmente interessantes. O primeiro é, eu bem sei que, como parte de 2 organizadores que são brasileiros, de as redes de relação privilegiarem os estudantes brasileiros, mas eu sei que tiveram e fizeram esforço em inventariar e em identificar as pessoas que estavam enfim, os seus pares a trabalhar nestas áreas, e que não foi difícil, não foi fácil encontrar muito mais estudantes, talvez tenham tido uma recusa ou outra, mas o que é interessante é que, com exceção de 3 portugueses, todos os restantes são estrangeiros, a maior parte brasileiros, e isto representa, do ponto de vista da historiografia, também uma alteração significativa. Ou seja, hoje em dia a camada mais jovem dos historiadores brasileiros já não estuda só o Brasil. Já não estuda só o Brasil, antes, pelo contrário, decidida e denudadamente, decidiu investir na história de Portugal, e na história de Portugal não necessariamente relacionada com o seu Império Ultramarino, que é o que ultimamente mais se tem feito, mas com uma história de Portugal também orientada para a sua inserção europeia, e, portanto, eu diria que isto, do ponto de vista da historiografia brasileira, representa uma ruptura significativa relativamente às tendências dominantes do passado. Ou seja, há muitos historiadores brasileiros que hoje em dia são historiadores em sentido mais amplo dos problemas e das questões, e, portanto, o entrincheiramento que alguns anos atrás era assacável à historiografia brasileira, porque demasiado circunscrita às questões nacionais, eu acho que hoje em dia tende a desaparecer, ou certamente, pelo menos, a estar minimizada. Depois, é particularmente interessante o tema que escolheram, que é, como digo, e dada a composição do painel, um tema que é um tema caro e um tema central na história de Portugal moderno, e que desde sempre foi um tema extraordinariamente debatido, polémico, apropriado de muitas formas e ideologicamente muito controverso, que, pese embora as renovações significativas que sofreu ao longo das últimas décadas do século passado, pela mão de alguns dos historiadores que aqui vão estar presentes, em particular do professor António Manuel Espanha, de qualquer das formas é um tema que está longe de estar esgotado e de oferecer respostas taxativas às múltiplas perguntas que ainda podem e devem continuar a ser colocadas, e, portanto, alguns destes trabalhos que aqui vão ser apresentados disso dão conta. É também particularmente interessante, eu estive a ler os resumos com atenção, de alguns dos temas que aqui vão ser aflorados, retomam algumas perspectivas que, digamos, tinham sido no passado tratadas de uma maneira mais convencional, antes desta renovação historiográfica. Os temas da diplomacia e da guerra, e estão agora a ser revisitados à luz de outros
quadros teóricos, de outros contributos e de outras abordagens metodológicas, e essa revisitação e esse refrescamento sobre temas que foram temas centrais nos anos, enfim, durante o período do Estado Novo, agora são muito bem-vindos este refrescamento e, desse ponto de vista, o maior interesse em ouvir o que trazem de novo. Por fim, dizer que um terceiro elogio e uma informação é dizer que esta sessão, todo este, vai ser gravado em vídeo, o que quer dizer que quer as apresentações, quer os debates posteriores, são gravados. Serão objeto depois de editing e o objetivo é disponibilizá-los online, até porque é este um tema que é tratado aprofundadamente na licenciatura em História e em diversos outro tipo de formações, e que parece de particular utilidade poder estar disponível a todos. Quem, porventura, não quiser que a sua intervenção ou a sua participação no debate seja gravada, tem que o dizer previamente. Para esse efeito, para o efeito de ser gravado, agradeço a quem participar no debate que se levante e se apresente, que se levante é para facilitar a gravação, e que se apresente para ficar devidamente identificado. Agradeço ao Gustavo e ao Daniel a organização quase perfeita, que eles, nada é perfeito, por isso é que esta é só quase, é só por isso que eles fizeram a ótima ideia. Esqueci-me de referir que esta é uma organização do CIDEUS com a rede colunária. Como sabem, a rede colunária vai, através dos polo português e brasileiro, vai organizar, enfim, tem um colóquio de 3 dias, nos 3 dias subsequentes, e a boa ideia também, é uma quarta boa ideia, foi a de encostar este encontro para promover sinergias, este encontro que terá início amanhã, para permitir, enfim, multiplicar a assistência e aproveitar a estada de vários professores e dos estudantes que quisessem participar em ambas, uma vez que os colóquios têm proximidade, pelo menos do ponto de vista cronológico. Passo agora a palavra ao Gustavo. Bom dia a todos. Sim. Gostávamos de agradecer ao apoio, todo o apoio do CIDEUS, nomeadamente a professora Mafalda Cunha e a professora Fernanda Olival, e a Rede Colunária, por esse apoio. Agradecer também a Carla, secretária do CIDEUS, que realmente nos ajudou bastante, principalmente na hora dos imprevistos, né, que sempre surgem nesses eventos. A Sofia Rodrigues, que editou e foi muito paciente, editou o livro de resumos e a todo momento enviávamos correções e ela nos respondia de forma muito rápida, então agradecer a ela também. A equipe de filmagem por todo esse apoio também. Agradecer muito e bastante mesmo aos professores palestrantes e coordenadores por essa oportunidade, por esse apoio, né? Muito importante. Aos palestrantes, aos colegas palestrantes e ao público aqui presente. E, por fim, lembrar aos participantes, aos palestrantes, que procurar, né, se esforçar para cumprir os 20 minutos e como vai ser gravado, né, também se esforçar para falar de forma mais calma, né, tentar pelo menos, e também dar o espaço para o debate, que será ao final de 30 minutos. Então, consideramos que é um tempo razoável para discutirmos, e então, por favor, procurar cumprir esse tempo. E, por fim, avisar que o almoço
será na Cozinha do Cardeal, que é um restaurante aqui, saindo da universidade, à esquerda, descendo uma escada, e já é bem perto mesmo. Será de 1h30 às 3h. Sim. 3, isso. E, bem, mais uma vez agradecer a todos pela presença. Bom dia a todos. Faço minhas as palavras do Gustavo. Agradeço novamente auxílio do Cideus, da Rede Columnária, da professora Mafalda, da professora Fernanda Olival, todos os professores presentes e dos colegas. Para mim, esse colóquio é uma razão de muita alegria e, sobretudo, uma oportunidade de aprendizado. A honra manifesta de estar diante de professores ilustres que tiveram a possibilidade de vir para escutar os nossos trabalhos ainda em construção e de estar junto com amigos antigos e colegas que espero se tornem em breve também amigos. Muito obrigado a todos. Bom dia, novamente. Para começar os nossos trabalhos, contamos com a presença do professor Jean-Frédéric Chobe, da École de Hautes Études en Sciences Sociales, que fez malabarismos na sua agenda para conseguir estar conosco nesta manhã. Então, um agradecimento especial a ele. E acho que já posso, diante do avançar da hora, passar a palavra ao professor. Muito obrigado, professor. Obrigado pelo convite. E devo dizer, antes de começar, isto é a apresentação que terá bem pouco a ver com a historiografia da restauração, de tal maneira que a pessoa que tem que aprender aqui sou eu, e não vou aprender muito dos mais novos, que em geral são aqueles que produzem uma investigação mais inovadora. Mas antes disso queria dizer alguma coisas sobre a minha relação em geral com a historiografia e o mundo dos historiadores e dos cientistas sociais portugueses e brasileiros, e manifestar aqui publicamente a minha profunda gratidão para os historiadores portugueses em particular, aqueles que eu considero como os meus maestros. O primeiro deles está aqui à frente, o professor Espanha, e interlocutores permanentes desde há mais de, digamos, 25 anos. Também estou aqui porque, como alguns de vocês sabem, vários dos palestrantes de hoje são orientados meus, que é o caso do Daniel Pimenta e do João Pedro Gomes. A Joana tem um contrato de pós-doutoramento na École sob a minha responsabilidade. Bem, ela está completamente autónoma, mas, enfim, formalmente é sob a minha responsabilidade. O Daniel Saraiva veio várias vezes no seminário que eu organizo na École, de tal maneira que sinto-me um tipo de responsabilidade pastoril neste evento, e é para mim uma grande satisfação estar aqui. Toda aquela atividade docente e doutoral fica baseada, e o que disse agora a Mafalda é absolutamente correto, no triângulo França-Brasil-Portugal, ou Portugal-França-Brasil, como quiser. E aquilo foi possível, do meu ponto de vista, como professor em Paris, porque justamente no início eu fui acolhido por Espanha, no ICS, no início, também mais tarde na Universidade Nova de Lisboa, através do CHAM. Mantivemos relações constantes com Cideus e com Évora, com a Mafalda, com a Fernanda. De facto, desde o nosso primeiro contato, o professor Espanha me apresentou a Mafalda Soares da Cunha, Nuno Monteiro, e vários dos seus orientados na época, o Pedro Cardim, Catarina Madeira Santos, que hoje é a minha colega na École, Ângela Barreto Xavier, que continua a tradição no ICS, como todos sabem, a Ana Cristina na Universidade Nova, na Faculdade de Direito, e mais outros que aqui não quero mencionar. Também da época da Comissão dos Descobrimentos, quando o António Espanha era comissário, conheci
por ele o nosso colega Jorge Flores. Vários estudantes de Espanha vieram para fazer a tese da École na etapa anterior, nomeadamente o André Bello, que agora é professor na França também e está renovando completamente a história do sebastianismo. O Rui Tavares, que também teve uma carreira académica acidentada para as suas responsabilidades como deputado europeu, mas enfim, fez também, tem a formação no Grupo de Espanha e fez a tese na École. Ou seja, esta aventura de cumplicidade intelectual e amizade também foi acompanhada desde o início por a Tamar Herzog, que está aqui presente, e de uma forma paralela à minha. Nós conhecemos nos seminários da École também, e ela seguiu um caminho paralelo ao meu, com as mesmas amizades portuguesas, de tal maneira que tudo... Enfim, isto é uma reunião de amigos mais do que uma reunião científica, em uma certa medida. Mas também todos os que me conhecem um pouco aqui sabem que sou muito patriota da minha instituição e, portanto, acho que para mim é uma grande satisfação considerar que os intercâmbios da École de Hautes Études com todas aquelas instituições portuguesas sejam bem vivas, mas também que tenham, digamos, o seu desenvolvimento no Brasil, através de várias relações académicas e projetos em comum, nomeadamente com o grupo do antigo regime nos trópicos da UFRJ, com os colegas da Companhia das Índias na UFI, mas também com a Universidade de São Paulo, através, por um lado, de orientados meus, como a Camila Dias, que acabou a tese recentemente sobre a escravidão na Amazónia, a presença em Paris, recentemente, desde o verão, da Laura de Melo e Sousa, que é novamente professora de História do Brasil na Sorbonne, que vai ser, a partir de agora, membro do grupo de História do Brasil da École também, e que é co-orientadora comigo de um estudante. Ou seja, uma situação de grande colaboração triangular entre o Portugal, a França e o Brasil, mas eu diria que tudo aquilo foi possível, do meu ponto de vista, e para a minha modesta participação nesta dinâmica, tudo foi possível porque no início foi um encontro com António Espanha. Agora, o que queria propor aqui, como disse, não vai ser uma proposta sobre a historiografia da restauração, mas umas pistas de investigação pelo futuro, de tal maneira que eu estou numa situação ainda mais inocente ou nova do que os jovens que estão, os doutorandos de hoje, porque os doutorandos que vão falar hoje estão imersos na sua pesquisa há vários anos. No meu caso, eu vou apresentar umas pistas para o futuro, de tal maneira que o aluno sou eu hoje, e os professores que vão me julgar são os doutorandos. Queria partir de uma ideia muito simples, que é que a escrita da história, historicamente, desde o século XIX, ficou sempre muito influenciada, muito determinada pela narrativa do romance. No romance clássico do século XIX, um romance clássico muito semelhante desde São Petersburgo até Filadélfia no século XIX, passando por Paris, Londres, Madrid, Lisboa, Roma, etc. E as duas grandes figuras fundamentais da narrativa com conteúdo político social, não me refiro à narrativa de aventuras ou à narrativa de amor, mas aquela que tem alguma pretensão de dizer qualquer coisa positiva, no sentido do positivismo, sobre a sociedade, se pode, digamos, pode dividir em dois grupos fundamentais. As novelas, os romances da ambição e do ascenso social, Rastignac, A Nous Deux Paris, Julien Sorel, Le Rouge et le Noir, Tchitchikov e As Almas Mortas, por exemplo, ou
os romances, num género um pouco diferente, mas que também tem muito a ver com os anteriores, que é o romance, como dizia ou escrevia Mary Shelley, The Modern Prometheus, Frankenstein, Victor Frankenstein. Ou seja, a ambição do homem de se converter em Deus, Deus Criador, que é uma linha que vai desde Frankenstein até Dr. Jekyll e Mr. Hyde, passando por Geppetto e Pinóquio, em Itália. São duas grandes linhas do romance. Duas grandes linhas que têm em comum a ideia de que os homens querem ganhar, querem crescer, querem subir, etc., etc. Mas também existe uma contra-literatura muito mais modesta, que teve um peso muito menor na história da literatura, e aquela que está, digamos, o símbolo para mim desta literatura é aquela história escrita por Herman Melville em 1853, Bartleby the Scrivener, Bartleby do Escrivão. Não sei se sabem a história de Bartleby. É aquela história de um escrivão que trabalha para um advogado na Wall Street de Manhattan nos anos 50 do século XIX, e de repente aquele tipo, o escrivão, decide de não fazer o que o advogado lhe pede. Quer dizer, o advogado diz, hoje o Bartleby tem que copiar tal documento. Ele diz, I would prefer not to. I would prefer not to. Aquela frase, I would prefer not to, sem explicação. I would prefer not to. Gostaria de não o fazer. Prefiro não o fazer. Esta frase faz que todo o sistema vai para baixo. Porque que é que se pode responder a uma pessoa que diz I would prefer not to? Pronto. De alguma maneira, esta contraposição entre o romance da crescida, da ambição, do ascenso, e esta contra-literatura de não, prefiro não fazer nada, nos oferece talvez uma nova abertura sobre a forma de escrever a história política. Mas não quero ficar no campo do romance do século XIX, porque sou modernista, e acho que temos uma outra referência também literária que nos mostra que, em períodos anteriores ao século XIX, o lugar da recusa da ambição, da recusa da ascensão social, da recusa do poder, teve um lugar muito maior numa época anterior. E estou a me referir agora a uma obra absolutamente central para qualquer pessoa que estude ou queira pensar sobre a história política no Antigo Regime, ou seja, o teatro de Shakespeare. Bom, no teatro de Shakespeare temos, de parte das tragédias e dos mitos do Shakespeare, a figura por excelência da ambição, Macbeth. Macbeth and Lady Macbeth. Ou seja, a ambição violenta de fazer qualquer coisa para chegar no poder. Mas também temos a figura absolutamente contraposta a Macbeth, King Lear. Porque a história do King Lear, também é mítica, é a história do rei, quais são as consequências de um rei que decide deixar o poder para as filhas, mas deixar o poder. E aquilo é uma tragédia absoluta. Aquelas figuras contrapostas do combate para o poder e do soberano que decide já não ser soberano, tem também na obra do próprio Shakespeare a sua contrapartida não mítica, mas propriamente histórica. Nas obras qualificadas como histories, o equivalente, digamos, de Macbeth é Richard III. A ambição do rei que assassina todos os seus adversários para chegar a receber a coroa. E, em contrapartida, King Lear tem a sua equivalência nas três obras sobre a vida do rei Henrique VI, que é o rei de Inglaterra que não quer governar. O que ele quer é rezar, ir para a capela, e não decidir nada. Bom, aquelas figuras presentes na obra do Shakespeare têm a sua, digamos, corresponde
com experiências passadas e com realidades futuras, bem conhecidas na história política europeia. O retiro de Carlos V, anteriormente, no caso francês, a loucura do rei Carlos VI, no final do século XIV, o retiro, por exemplo, da rainha Cristina de Suécia, a atitude do filho do Ivan o Terrível na Rússia, que também não queria, exatamente como Henrique VI de Inglaterra, não queria governar, só que queria fazer a sua salvação nas capelas. O que quer dizer é que o teatro de Shakespeare apresenta um tipo de problemas que também se vê na história de França, por exemplo, em todo o período entre a morte de Henrique II, do século XVI, e o triunfo final do Luís XIV, aqueles períodos de governo, quando não está muito claro que um rei esteja numa posição de governar, sejam as minorias, o rei, a criança, etc, etc. Bom, também nesta galeria poderíamos pensar no caso do Dom Sebastião de Portugal, supostamente uma situação de penitência um lugar desconhecido no norte de África, que está fazendo penitência antes de talvez retornar para governar. Esta questão de esta figura do político que não quer fazer política, do político que não quer governar, não é apenas uma questão que tem a ver com a realeza, mas um problema genérico que pode ser estudado do ponto de vista individual, pessoas que se recusam para ambicionar cargos numa carreira predefinida, ou coletivos que fazem a mesma coisa. Na história de França, por exemplo, um exemplo bem conhecido é o problema do conflito gerado pela primeira geração dos jansenistas na época do Richelieu. O conflito com Richelieu é um conflito ideológico em relação com os textos, os panfletos dos jansénios contra o Mas Gallicus, etc., contra Richelieu, mas, sobretudo, foi alimentado pela situação criada por alguns magistrados e advogados da burguesia, entre aspas, francesa, ou da noblesse d'Europe francesa, que, em lugar de entrar no serviço da coroa, prefiram se retirar no convento de Port-Royal e entrar na comunidade dos solitários de Port-Royal. Vou ler um texto breve sobre o primeiro caso, que foi um grande escândalo, que o advogado Antoine Lemaitre, em lugar de aceitar uma carreira de magistrado, prefere se retirar. On se plaignait au chancelier est au ministre de la Justice, on se plaignait au chancelier de ce qu'il avait ravi à Monsieur Lemaitre, qu'il avait ravi Monsieur Lemaitre au barreau, o que significa que o abate de Port-Royal tinha, de alguma forma, retirado o Antoine Lemaitre do mundo dos advogados, o barreau significa o corpo dos advogados, et arraché d'entre ses bras un avocat si célèbre. Ses plaintes grossissaient, et beaucoup de faux dévots joignaient cela à leur cabale. Enfin, on alla aux oreilles de monsieur le cardinal de Richelieu, qui, avant d'être à la souveraine puissance où il était élevé, avait connu le mérite de monsieur de Saint-Cyran. Ou seja, o Richelieu, o conflito do Richelieu com o primeiro jansenista francês começa com a recusa de alguns magistrados de continuar na carreira pensada para eles. O que tem uma incidência fiscal, devo dizer, num país onde todos os cargos de magistrados são cargos venais. Também tem uma dimensão política, tem uma dimensão fiscal este problema. Há vários outros exemplos, quer dizer, o caso do Antoine Lemaitre não é único. Um outro jansenista chamado Antoine Baudry de Saint-Gilles tinha uma perspectiva de uma carreira
político-eclesiástica muito brilhante. Ele formou-se no colégio dos jesuítas de La Rochelle, fez a teologia na Sorbonne, doutorou-se em teologia na Sorbonne, e nas suas memórias ele diz: Je me souviens qu'il y a 11 ou 12 ans, étant en suspens, si je suivrais le grand monde et la cour en m'attachant à monsieur le cardinal de Retz, pour l'heure coadjuteur de Paris, ou à monsieur le prince de Conti, pour y avoir quelques bénéfices, ou bien si je me retirerais à Amiens prieuré pour y rester le reste de ma vie, vacant à mon salut, je passais à Fontenay-le-Comte, où les jésuites s'étaient nouvellement établis. Então, lá ele fala com os jesuítas, e o padre jesuíta ele diz: quelque objection que je lui fisse des difficultés de s'y sauver, ou seja, de fazer a sua salvação no mundo, il ne voulut jamais démordre que je devais aller dans le monde. E ele diz: não, je ne vais pas dans le monde, eu não vou participar na vida política e vou me retirar com os soliteiros, apesar do meu título, dos meus títulos e da possibilidade de entrar na clientela de duas figuras tão importantes como eram o Cardinal de Retz e o Prince de Conti. De facto, na época do rei Henrique IV, final do século XVI e início do século XVII, todos, por exemplo, os 6 irmãos da família Arnaud, fundadora do convento do Port-Royal, estavam todos no serviço de ministros importantes. Robert Arnaud, que era sobrinho do converso Isaac Arnaud, de converso de calvinista para católico, Robert Arnaud foi formado pelo tio como juiz da fazenda e casou no mundo da noblesse de robe. Ele trabalha para o ministro da Fazenda Schönberg. Em 1624 é nomeado intendente da casa do irmão do rei Gastão. Na época, quando Luís XIII, depois de 10 anos de matrimónio, ainda não tem filhos, de tal maneira que Gastão podia ser o futuro rei de França. Gastão tem suspeita de que o Robert Arnaud seja uma espia do Richelieu e decide acabar com o seu serviço em 1626 e até 34 se retira o Robert Arnaud. Ele vai voltar nos negócios porque o Richelieu exige que ele seja intendente do exército francês na Alemanha, mas a partir de 43, mais uma vez, apesar de ser grande amigo da Ana de Áustria, Robert Arnaud não tem boa relação com Mazarino e mais uma vez se retira entre 1643 e 1674. Estou falando de um juiz da fazenda. Ele se retira com os solitários de Port-Royal porque ele considera que o seu lugar na vida não é continuar na carreira política, mas fazer a sua salvação neste ambiente. Bom, isto é uma das figuras. Há outras muitas figuras na história europeia que foram estudadas por grandes historiadores. Estou pensando, por exemplo, neste capítulo magnífico escrito por o nosso amigo Fernando Bouza no livro sobre a corte de Filipe II, que é aquele capítulo sobre Dom Juan de Silva, conde de Porto Alegre, que é o caso do discurso de uma pessoa que está envolvida em cargos políticos e que quer acabar com aquilo porque ele pensa que a instituição régia é ingrata, é a figura do desengano. Vou citar apenas algumas linhas de uma citação do texto do Bouza, um documento de facto publicado no Codoin do Dom João de Silva, que dá exatamente digamos, o estilo deste tipo de queixas. Yo solo en el mundo he de ser remunerado con servicios futuros, so pena de perder los pasados. ¿Qué puede el rey querer ya de mí? Que le sirva 30 años de balde, ya lo he hecho. Que venda cuanto tenía sin jugar un real ni comprar un brinco por solo servirle, ya lo hice. Que me cargue de 30.000 ducados de deuda, tanto debo. Que venda mi cama y mis botones y mis espadas en la puerta de Guadalajara, ya las vendí. Que vaya de hambre a Orán, ya fui. Que digan que iba desterrado por traidor, ya lo dijeron. Que me maltraten allá sus ministros y me levanten un falso testimonio y me destierren sin culpa, así se hizo.
que hagan capitán general al que lo causó de la misma plaza habiendo cometido otro grave delito, así pasó, y a mí me pagaron con dar mi licencia de tornar allá a ser su soldado. Que sea su embajador de Portugal, que era la más ruin embajada, aceptéla. Que dando a todos ayudas de costa no la diese a mí, não me la dieron, etc, etc, etc. Ou seja, isto é uma outra figura, acho muito importante, de pessoas que pretendem ou exigir recompensa ou realmente retirar-se do serviço. Quero citar um último exemplo, não português, digamos, que parece bem interessante, que é o juízo que tem alguns atores políticos ou militares sobre o carácter, o honor, digamos, ligados aos cargos que são exigidos deles. Um exemplo tem a ver com o problema daqueles nobres ingleses que no final do século XVI recebem a ordem da rainha Elizabeth de ir para a Irlanda para acabar com a revolta dos irlandeses do sul da ilha da Irlanda. E uma correspondência super interessante do Francis Bacon com o conde de Essex, Robert Devereux, que era o aluno dele. E ele não queria ir para a Irlanda, porque na época, digamos, na escala de valores da aristocracia inglesa, digamos, os cargos militares com honor eram cargos militares para enfrentar os espanhóis nas Flandres, na Holanda. Aquilo era uma guerra séria, uma guerra contra inimigos que podiam, enfim, trazer honor. Era o combate contra os terços espanhóis. Mentre que combater camponeses irlandeses gaélicos analfabetas era considerado como uma coisa desonrante, sem honra. Então, o discurso de Francis Bacon era para convencer que, no fundo, não vou citar aqui o texto porque já o tempo é curto, mas toda a retórica do Francis Bacon para convencer o Robert Devereux que ele pode ir lá para combater os irlandeses é dizer, bom, no fundo, quando, por exemplo, o César ganhou as batalhas na Guerra das Galhas e também na Inglaterra, os inimigos dos romanos eram selvagens, bárbaros, analfabetos, etc., considerados como rebeldes ao poder romano, e apesar disso, a conquista das terras selvagens pode ser uma fonte de honor tão grande como a guerra contra inimigos civilizados como são os terços espanhóis. Bom, a partir daí, a gente pode imaginar o que eu chamaria uma tipologia deste tipo de recusa para servir o rei ou para, digamos, crescer na carreira. Esta tipologia pode ser à volta da questão da honra e desonra, a questão das rivalidades frustradas em espaços sociais homogéneos, como são as cortes reais, pode ser a questão do custo para o património de uma família nobre de aceitar um cargo, que, como na época romana ou grega, para muitas famílias, aceitar um cargo pode ser uma fonte de enriquecimento, mas também pode ser uma fonte de ruína, porque a dimensão, digamos, de mantimento do cargo pode ser da responsabilidade do património da família também. Também acho que a questão das angústias espirituais, uma época como o século XVI, XVII, tem um papel muito importante. Nesta tipologia também a gente pode pensar na questão que aparece como um tópico na correspondência na época, mas apesar de ser tópico também pode ter uma certa relação com realidades empíricas, como é o argumento da doença e da velhice, que aparece em muita correspondência de recusa
de continuar. É muito complicado saber quando aquilo é um argumento ready-made e quando aquilo responde a uma realidade, mas, enfim, vale a pena estudar aquilo com pormenores, de forma pormenorizada. No caso agora, digamos, da história de Portugal na época da União das Coroas, vários anos atrás eu publiquei um artigo onde estudei o caso do bispo Dom Luís de Ataide, que na época de Dom Filipe Dom Filipe II de Portugal, III de Espanha, se recusava a ser nomeado membro do Conselho de Estado em Lisboa, porque ele considerava que quando o rei não presidia aquele Conselho de Estado, era desonra para ele formar parte daquela companhia. E tem uma argumentação muito interessante sobre o particular. Bom, o caso do Dom João de Bragança, que a Mafalda conhece também, é um caso paradóxico, sobretudo do ponto de vista, digamos, de um certo nacionalismo português, porque ele não ficou na sua corte na aldeia, porque, a fim de contas, a partir de 39, ele aceita ser governador-geral das armas de Portugal ao serviço de Dom Filipe III de Portugal. E na fase, digamos, anterior, o 1º de dezembro, ele tem muita dúvida se ele vai ou não vai para aquilo. Quer dizer, tudo pelo contrário. Antes da restauração, ela aceita finalmente, como o Duque de Bragança, de entrar no jogo dos espanhóis e de entrar naquela figura fundamental do governador das armas. E na fase de entrar na restauração, ele não se sabe se realmente vai ou não vai para lá. De modo que é uma figura ambígua. Também estou pensando em dois casos interessantes, também um pouco anteriores que estou estudando, através de arquivos, em particular o arquivo do Duque de Medina Sidónia, que tem imensa informação sobre aquilo, em São Lúcar de Barrameda, que são os casos de Dom Frederico de Toledo, que se recusa para ser almirante da frota do Oceano para o Socorro de Pernambuco, em 1637, e ele por razões patrimoniais. Porque ele, por uma razão muito simples, é porque ele está num processo de juízo contra o seu irmão para a herência do morgadio da família. E ele diz uma coisa muito simples: eu vou lá para o Brasil por não sei quantos meses, anos, e o meu irmão fica sozinho com os magistrados, com os juízes, e eu vou perder o morgadio da família. Eu não posso me permitir um risco de tão grande, não sei o quê. E imediatamente depois e Frederico vai para exílio, vai ser exiliado e morre exiliado. E imediatamente depois vai passar a mesma coisa com o Conde de Linhares, que de retorno da Índia, ele em princípio é nomeado como almirante da frota do Mar Oceano, e ele também se recusa por velhice, por várias coisas. Ele vem cá a Évora e não faz nada e retorna para Madrid, e vai ser exiliado também. O Conde Duque de Oliveira está furiosíssimo contra ele, mas é também um caso de uma pessoa que diz: não, eu fiz muita coisa no norte de África, fui virrei em Goa, virrei em Goa, também aquela hierarquia da época, não está muito claro que o Brasil seja uma fonte de honra tão grande como era Goa, como era norte de África. Todos sabemos que o sistema, digamos, a hierarquia da honra é inversa daquela que podemos intuir hoje, de tal maneira que são vários casos deste tipo que merecem a pena, e eu acho que vale a pena estudar. Não, o Avant Glória de Mandar poderia ser o título deste projeto, que ainda não está nada definido. A ideia é muito simples. A nossa época, hoje, quero dizer, faz grandes elogios do decrescimento. Vejam o sucesso de Podemos no país vizinho. Recupera a crítica do prometeísmo, ou da crítica do prometeísmo em relação com os limites da exploração dos recursos naturais. A crise económica oferece a oportunidade de recuperar a crítica do modelo neoclássico da ciência económica
sabemos que, acho que todos compartilhamos uma ideia muito simples e contra o modelo neoclássico, que não todos os sujeitos buscam a maximização dos seus benefícios materiais. Sabemos bem que na vida real, da gente real, outros critérios têm que ser tomados em consideração para explicar a atitude económica dos sujeitos. E este debate merece também modificar o quadro a priori dos estudos político-institucionais. A alternativa entre ambição, o ascenso social triunfante, e ambição, o ascenso social falido, não oferece o leque completo das situações concretas. Eu gostaria de estudar com o maior detalhe possível trajetórias individuais, ou de famílias, ou de clãs, ou de grupos profissionais que recusam a carreira para o crescimento do poder de mandar, de governar. A história moderna ibérica oferece muitos casos, tipologicamente diversos, como disse anteriormente. Também acho que valia a pena analisar este tipo de atitudes numa perspectiva comparativa com outras sociedades, nomeadamente a França, o mundo britânico, mas outros casos. Não sei se aquela curiosidade que eu tenho será capaz de propor hipóteses de trabalho fundamentadas e sólidas, mas, pelo menos, acho que é capaz de ser muito divertido. Muito obrigado.